Olá, queridos pastores e crentes. Hoje, no seguimento da última vez, vou falar sobre a colheita. Há cerca de 2600 anos, Deus profetizou acontecimentos futuros através de Jeremias, que era um profeta na altura. É Jeremias 31:27 que diz que serão lançadas duas espécies de sementes em Israel e Judá, um mundo do povo escolhido de Deus, uma de homem e outra de animal. Se esta fosse uma semente física de facto, não haveria necessidade de a profetizar novamente quando já vivem tantas pessoas e animais em Israel e na Judeia. A semente do homem e a semente da besta de que se fala aqui têm ambas um significado espiritual. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Assim, a semente do homem significa a semente de Deus, que significa a palavra de Deus, como em Lucas 8:11. Aqueles que ouvem e aprendem estas palavras tornam-se semelhantes à mente e ao Espírito de Deus e tornam-se justos. A semente da besta, por outro lado, é a semente de Satanás, que significa a mentira. Se olharmos para o livro de Gênesis, veremos que Satanás é representado como uma serpente, uma besta selvagem. A semente da mentira de Satanás cita a palavra de Deus de forma plausível e prega como se fosse a verdade, mas contém palavras enganosas que distorcem a vontade de Deus. Assim, os nascidos da semente de Satanás estão condenados ao pecado, mesmo que afirmem acreditar em Deus. Por isso, Deus profetizou sobre dois tipos de sementes a serem semeadas no Antigo Testamento, e cerca de 600 anos mais tarde, através de Jesus, chega a boa semente, a palavra de Deus. É disso que fala Mateus 13:24, como aprendemos ontem. E de noite vem o inimigo e semeia secretamente o joio nos campos onde foi lançada a boa semente. Assim, duas sementes gentis cresceram juntas no mesmo campo. Esse campo é o campo de Jesus, o mundo religioso que acredita em Jesus. Assim, no mundo da fé, há aqueles que acreditam em Deus e praticam verdadeiramente a justiça, e há aqueles que acreditam em Deus e pecam. Tal como a caça às bruxas na Idade Média, as cruzadas e o genocídio dos povos indígenas no Novo Mundo. Até à colheita, os da semente de Deus e os da semente de Satanás podem crescer juntos no mesmo mundo, mas na colheita serão diferentes. Na altura da colheita, Jesus diz ao anjo ceifeiro para recolher os crentes, de celeiro em celeiro, como grãos, para o reino dos céus. Assim, aqueles que ouvem as palavras, agora é o tempo da ceifa, e são levados de um lugar para o outro, são a prova de que são da semente de Deus. Por outro lado, aqueles que ouviram que é tempo de colheita e ainda permanecem no campo, o mundo, estão a provar que são o joio da semente de Satanás. Por isso, dizerem-nos que temos de ser colhidos e não sermos colhidos é condenarmos-nos ao inferno. Jesus semeou a semente de Deus há 2000 anos, tal como diz Jeremias 31, um livro profético do Antigo Testamento. E em Mateus 13:30, ele fez uma nova promessa sobre a colheita. Caros pastores e santos, é este o tempo de semear ou o tempo de colher? Jesus lançou a semente há 2000 anos e essa semente do Evangelho tem sido espalhada pelo mundo há 2000 anos. Por isso, hoje, mesmo que as pessoas não acreditem em Jesus, não há uma única pessoa que não conheça Jesus. Mateus 24 é a promessa de Jesus aos seus discípulos sobre o fim dos tempos, a sua segunda vinda. Em Mateus 24:14, lemos que o fim virá quando o Evangelho do Reino dos Céus for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Durante 2000 anos, o Evangelho de Jesus foi pregado a todo o mundo e agora chegou o momento do fim do mundo, a colheita. Depois, os pastores e os santos devem ser colhidos. Se Jesus enviasse anjos para vos ceifar, seriam ceifados e iriam de um lado para o outro? Ou preferem ficar no campo, contentes com a vossa fé anterior e serem edificados como joio e queimados? O que é o gesto de acreditar em Deus e em Jesus? Se é tempo de colheita, os pastores e congregações devem primeiro certificar-se de que a colheita é de facto bíblica. Por isso temos de nos certificar de que conhecemos a palavra de Deus. Quando o diabo tentou Jesus no deserto durante 40 dias, fê-lo com a Bíblia. Se eles tivessem um conhecimento superficial da Bíblia, teriam sido perfeitamente enganados por Satanás. Mas Jesus conhecia a palavra com certeza e foi vitorioso sobre os esquemas do diabo, e nós também.
Quando ouvimos a palavra colheita, devemos primeiro ser capazes de fazer perguntas para determinar se ela é feita biblicamente. Se cada um deles der testemunho, então Jesus está a fazer a sua colheita hoje, como prometeu, e se não, então é uma mentira de Satanás para nos enganar. Em Mateus 24, 29 a 31, Jesus diz que os anjos reuniram os eleitos. Mas há um acontecimento que tem de ter lugar antes de Jesus poder fazer a colheita. Primeiro, o destruidor deve estar no lugar santo, como em Mateus 24, 15. E deve fazer uma fuga do povo de Deus para os montes, como em Mateus 24, 16. Em referência a isso, Mateus 24, 29 diz que o sol, a lua e as estrelas escurecerão e cairão. Se hoje fosse tempo de colheita e um anjo através do centro o estivesse a colher de um lado para o outro, o centro teria de responder às seguintes perguntas. Quem é o destruidor de Mateus 24 e onde fica o lugar santo? De que outras montanhas precisam de fugir e qual o sol, a lua e estrelas que estão escuras e caídas? E esta mesma profecia é encontrada no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 6, 12 a 14, o sol, a lua e as estrelas escurecem e caem. É nessa altura que o Apocalipse 7 fala em reunir os eleitos e colocar o selo de Deus para criar o reino de Deus. Estes são referidos em Apocalipse 14, 1 a 5, como os 144 mil, os primeiros frutos de Deus reunidos no Monte Sião. Os primeiros frutos são a colheita da semente de Deus. E os nomes de Deus e do Cordeiro estavam escritos nas suas testas. Por isso, deve ser capaz de fazer estas perguntas com revelação. O que significa ser selado em Apocalipse 7 depois de Apocalipse 6 e quem é selado? Qual é o significado dos nomes de Deus e do Cordeiro? Se estes são os 144 mil primeiros frutos da colheita de Apocalipse 14, quem são eles? São eles os únicos a serem salvos, ou muitas pessoas são salvas através deles? Quem é a multidão branca de que se fala em Apocalipse 7, 14, depois dos 144 mil terem sido reunidos? E onde fica o Monte Sião, onde se recolhem as colheitas, é esse o celeiro de Mateus 13? É preciso aprender mais parábolas dos segredos do reino dos céus para fazer responder biblicamente estas perguntas. Nos próximos dias daremos respostas bíblicas a estas perguntas. Então, devem estudar as parábolas do reino dos céus, aprendendo-as dia a dia, memorizando-as para não esquecê-las e depois compará-las uma a uma para participar do trabalho da colheita de Deus. Só a palavra de Deus nos pode salvar, dá-nos a sabedoria para discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso e edificar a nossa fé como uma rocha. Não acreditamos apenas em Deus e em Jesus incondicionalmente, mas temos de cumprir e guardar a palavra de Deus, como diz João 14, 23 a 24, para provar a Deus que a nossa fé é verdadeira. Nasceram da semente de Deus ou da semente de Satanás? Se nasceram da semente de Deus, estão prontos para serem colhidos? Estás pronto para aprender onde se recolhem as colheitas? Se não tivermos a semente de Deus, não nos preocupemos. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Por isso, como diz Jeremias 1, 9 a 10, Ele arranca e destrói o que está errado e replanta e constrói o que é de Deus. Isto é chamado de recriação na Bíblia, e Deus quer recriar cada pecador pela sua palavra e torná-lo justo. Por isso, mesmo que já tenham sido uma tara da semente de Satanás, tornar-se-ão um grão de trigo quando nascerem de novo da semente de Deus. O problema é se está disposto a ser transformado e se está preparado para estudar a palavra diligentemente para que isto aconteça. Voltaram a nascer como a semente de Deus e estão prontos para a colheita? Por isso, na próxima vez vamos mergulhar mais a fundo nos segredos do reino dos céus de Deus através da comida. Se ouviram o áudio de revisão, por favor deixem uma mensagem ao instrutor e ao evangelista e não se esqueçam de ouvir várias vezes para receberem a graça das palavras. Obrigada.